Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico. Muito obrigado pela sua presença, um dia abençoado e maravilhoso para você. Hoje, 15 de julho, com o tema Fazer a coisa certa é o bastante. Quando fazes o bem e alguém se beneficia disso, porque como um tolo procuras uma terceira coisa além disso, reconhecimento pela boa ação ou um favor em troca. Marco Aurélio em suas meditações. A resposta para a pergunta por que você fez a coisa certa deveria ser sempre porque era a coisa certa a ser feita. Afinal de contas, quando ouve ou vê uma pessoa fazendo certo, especialmente quando ela pode ter sofrido algum incômodo ou dificuldade por ter feito isso, você não pensa, eis aí, esse é um ser humano em sua melhor expressão? Então, por que cargas d'água você precisa de agradecimentos ou reconhecimento por ter feito a coisa certa? É sua obrigação. O nosso texto de hoje expõe uma fragilidade gigantesca dentro da moralidade humana, que é o consequencialismo. Você agir pensando na consequência final de alguma coisa e ignorando o meio pelo qual você alcança essa consequência final. Ou seja, o fim justifica o meio. Você se relaciona com a pessoa, mas você não a ama, você não gosta dela, você não tem um afeto, mas você tem uma carência dentro de si. E aí, para suprir essa carência, você utiliza dessa pessoa como um meio, como um degrau de uma escada que você sobe para alcançar um outro patamar, e aí a consequência final é você ter alguém do seu lado para suprir essa carência, para ter prazer, para ter alguns momentos de felicidade, e a pessoa acaba sendo apenas utilizada como uma ferramenta que você tem agora e logo depois descarta. Esse é o consequencialismo, é você tratar as coisas e as pessoas como meios e não como fins. E Kant ele fazia uma séria crítica contra isso, porque ele diria que nós devemos agir de tal maneira que as nossas ações sejam universalizadas. O que significa isso, professor? Se o que eu faço agora fosse feito por todas as pessoas, por toda a eternidade, em todos os locais, o mundo seria um lugar melhor ou um lugar pior. Se todas as pessoas agissem pelo consequencialismo, será que o mundo seria melhor ou pior? Pensando apenas na consequência. Se eu penso apenas na consequência, significa que eu posso muito bem roubar, pois a consequência final é obter o dinheiro de alguém, e isso é bom para mim. Só que eu não estou levando em consideração o meio pelo qual eu cheguei até lá. E isso acontece em toda a sociedade, em um grau mais elevado, como esse do crime, e às vezes em um grau um pouco menor nas relações sociais que nós temos, onde uma pessoa se aproxima de outra apenas pelo que ela pode proporcionar e não por quem aquela pessoa é. Então, o consequencialismo é algo terrível e que vai denegrindo tanto as relações exteriores como também a relação de você consigo mesmo. Se o que você faz agora não pode ser universalizado, não serve para todos, por que serviria para você? Porque para você faz sentido você tratar uma pessoa como um meio para alcançar outra coisa? Ou porque você prefere agir de uma maneira com que isso não seja o certo, mas sim o mais confortável para você em certo momento? É difícil você agir sem receber nada em troca. É difícil você agir tratando aquela pessoa como um fim em si mesma, mesmo quando a pessoa, por exemplo, é provocativa com você, a pessoa é irritante, a pessoa acaba mais retirando do que somando na sua vida, mas mesmo assim você trata ela como um ser humano, com respeito, com carinho, não se aproximando, mas simplesmente respeitando. Não é fácil você apanhar e dar a outra face. Mas o que nós estamos falando aqui hoje é sobre fazer o correto não para agradar o mundo, não para se fazer de bonzinho, mas sim para não corromper a própria alma. Porque se eu não consigo agir de uma maneira com que eu seja um exemplo para os outros, como no imperativo categórico de Kant, todas as minhas ações sendo universalizadas, então por que eu agiria na minha vida? Porque a minha vida, que é o meu próprio universo, é a minha própria história, eu vou agir de uma maneira incerta. Eu vou agir fazendo algo pensando nas consequências, nas utilidades. E um outro ponto que vale a pena ser ressaltado aqui é que quando você trata as coisas com utilidade, como consequência para alcançar algo posterior, você será tratado dessa mesma maneira também. Se você não cria laços intrínsecos e essenciais com a pessoa, onde um se relaciona com o outro por quem são e não pelo que podem proporcionar, obviamente a sua vida só será baseada em futilidades, em consequências. E quando você deixar de ser útil para alguém, você será descartado assim como você já havia descartado outra pessoa em outro momento. Então, guarde isso com você. Fazer o correto não tem preço.
Você fazer o que é certo é algo que limpa a sua consciência num nível que você consegue se deitar na cama e mesmo que você apanhe do mundo inteiro ao seu derredor, mas você não foi o inimigo de si próprio. Viver pela verdade e viver pelo correto são coisas que tornam o ser humano inabalável. Ninguém muda o fato de 1 mais 1 ser 2. Enquanto eu ando de acordo com esse fato, ninguém me refuta. E ninguém muda o certo de que o certo é o correto a se fazer. Como nós falamos do imperativo categórico de Kant, que é uma ótima ferramenta que você pode utilizar na sua vida. Você quer saber se o que você está fazendo é o correto? Olhe para o mundo e imagine todas as pessoas agindo como você. O mundo seria melhor ou seria pior? E aí você tem uma base. Se o mundo seria melhor, então faça. Se o mundo seria pior, então não faça. Aqui fica a lição para hoje. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, você fazer o certo enquanto todos fazem o que é errado, o que é mais fácil, mas pense um pouco na sua relação de dignidade consigo mesmo. Você deitar a cabeça no travesseiro e saber que mesmo você trabalhando, mesmo você dando o seu melhor, mesmo você endividado, ainda assim você não rouba o pão de ninguém, você não mata ninguém, você não comete um crime contra ninguém, você não fez mal algum para ninguém, apenas o bem para si próprio, fazendo o que é correto. O resto acontece como deve acontecer, até porque nós não controlamos o mundo. Nós não temos a capacidade de tornarmos o mundo um paraíso, mas podemos florescer o nosso jardim cada vez mais. Essa é a nossa lição de hoje. Guarde isso, faça o certo. O restante não importa. O que importa é como você tem sido digno com a tua alma e com a tua essência. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.